combinado. Então vamos dar início agora com o professor Hugo, que está aqui há 6 anos, né, Hugo? E ele vai contar pra gente uma história que está na cabeça dele já há algum tempo. Ele está com vontade de dar essa palestra há bastante tempo e finalmente chegou a hora. Faltava um empurrãozinho, né? Faltava um empurrão. Obrigado, irmão. Bom, boa tarde, obrigado a todos por estar aqui. É muito legal ver essa sala cheia. Bom, quem dá aula para calor costuma ver essa sala cheia. Numa situação que você não tem a obrigação de estar aqui, é ainda mais legal, né? Como o João falou, assim, tem várias dessas ideias aí que estão ficando dentro da minha cabeça há muito tempo e sempre mudando, sempre evoluindo. Então aqui é a visão que eu tenho atual dessas coisas. E, enfim, já tem muito tempo que eu queria dar uma palestra aqui, um seminário. A gente também, durante um tempo, a gente teve um seminário de alunos ou para alunos, assim, que não era de assuntos de pesquisa e houve a possibilidade de eu fazer lá, mas enfim, a vida aconteceu, acabei não dando o seminário, então fiquei muito feliz dessa oportunidade de me forçar a fazer isso aqui, né? Então, é muito... dá um trabalhão fazer os slides e ficar pensando nisso, mas é um trabalhão muito prazeroso, né? Então, vou falar mais ou menos em 3 partes. As 3 partes são relacionadas, porém distintas. E, bom, houve uma pergunta ali do Félix, né? Se era para vocês entenderem. Que eu acho que é uma pergunta muito justa, tá? E eu acho que todas essas experiências são válidas. Enquanto vocês são alunos, você estar num ambiente de seminário e não entender nada que está acontecendo é uma experiência formadora de caráter, nesse sentido. Algo com o que você vai se acostumando, tá? E você vê relatos de, sei lá, professores, pesquisadores renomados que falam, pô, eu vou num seminário lá do meu grupo e não entendo nada. E o cara bambambam, escreveu livro e tal. Então é uma experiência meio universal desse mundo. Acho que há que se criticar essa experiência também, mas ela é uma coisa que faz parte, tá? É algo que você tem que se acostumar a... Pô, entendi quase nada, mas quando ele falou aquela frase foi na minha cabeça, outro dia eu li um livro, estava lá algo parecido, aí conectei, falei com a pessoa, é um pouco assim que as coisas acontecem, né? Mas aqui acho difícil que isso aconteça muito, principalmente no começo, tá? Que eu vou começar falando dos números como a gente os conhece, né? Na verdade, começar antes da noção de número, em certo sentido, tá? Esse aqui é um livro razoavelmente famoso, tá? Dado da década de 1930, publicado por um cara chamado Tobias Dantzig. Esse nome Dantzig, talvez alguns aqui reconheçam. O filho dele, George Dantzig, é o inventor do método simplex, né, de programação linear, de otimização linear. Mas o pai dele também era matemático, mas tinha um pouco mais desse viés assim, de escrever sobre a história da matemática, a filosofia da matemática. E ele escreveu esse livro aqui que eu li quando eu tinha, sei lá, uns 19 anos de idade ou algo assim. E várias dessas ideias vêm desse livro e certamente estarão colocadas com mais propriedade lá nesse livro, tá? Mas uma das coisas que tem lá no começo desse livro é justamente essa ideia de que número é uma noção que vem já depois de algo. Tá? Então, no próximo slide eu vou mostrar uma figura que tem 2 conjuntos, assim, A e B. A tem os elementos azuis e B tem elementos vermelhos. E eu vou fazer uma pergunta para vocês, sem contarem, qual dos dois tem mais elementos, tá? E acho que o primeiro vai ser tranquilo. Qual dos dois é? Fácil, né? Então, meus parabéns, vocês são seres humanos, tá? Isso, a gente... experimentos mostram que até essa quantidade, mais ou menos 4, a gente não tem contagem, tá? Você tem uma noção meio inata dessas quantidades. Por outro lado, no próximo, vou repetir a pergunta, tá? No próximo slide, qual dos dois tem mais? Azul. Tá, então, os que acham que azul, vou pedir para vocês passarem na igreja depois, que vocês podem ser vampiros, tá? O Hugo me ensinou que os vampiros têm isso que tem até 4, os vampiros têm até 100. Tá, então se você achou fácil, isso aqui, sem contar, fácil não é, né? Acho que assim, bater o martelo, você tem que apostar R$100, você não apostaria, né? É um chute. Mas aí a pergunta se eu fizer o seguinte movimento, tá? Eu não estou mexendo nos conjuntos, só estou andando com eles. A pergunta fica mais fácil ou não? Fica mais fácil, né? Porque agora você vê que, por exemplo, cada azul está encostando no vermelho, mas sobrou um azul. Então eu não sei a quantidade, mas eu sei que o azul tem mais. Certo? Então isso é a primeira, em algum sentido, a primeira noção de número não é bem uma noção absoluta, é uma noção meio relativa. A gente consegue dizer que uma certa quantidade é maior do que a outra, porque eu consigo emparelhar as coisas e sobra de um lado, ou sobra do outro. Ou tem a mesma quantidade quando emparelha sem faltar nem sobrar, né? Tá, então isso aqui vai voltar, essa palavra vai voltar depois, mas é uma palavra já anterior a ao uso que a gente vai ter depois, essa ideia de cardinalidade, né? A noção cardinal de número é essa noção relativa, quando eu consigo
consiga emparelhar as coisas. E a gente já sabe, né, que não é bem a mesma coisa, né? Mas a gente poderia ter contado, né? Poderia ter contado, a gente usa esses símbolos aí que a gente tem um sistema mais ou menos na nossa cabeça de como é que eles funcionam, e vou, sei lá, comecei com esse, depois esse, vou colocando esse símbolo até que eu cheguei no último aqui. Então aqui a quantidade é 13, ali a quantidade é 12, e aí eu sei que com 13 é mais do que 12. E deu. São duas coisas bem diferentes, né? Aqui eu não sei a quantidade, aqui eu descubro as quantidades, mesmo que a pergunta fosse só quem tem mais, né? Eu acabo tendo que saber mais para poder responder menos. E assim, investigando um pouquinho melhor essa noção de sistemas aí, né? Como é que é, né? A gente tem, eu estou enfatizando demais, talvez o ponto, mas por um motivo, como é que é, né? Que a gente, na primeira infância, né? É meio uma coisa talvez mais que os adultos vivam do que as crianças, né? Mas os adultos insistem muito para fazer as crianças aprenderem a contar e tudo mais. E a gente ensina para eles mais ou menos o sistema, como é que funciona, né? Depois do 1 vem o 2, depois do 9, aí passa a ter 2 dígitos, 10, enfim, a gente enfia isso na cabeça das crianças. E é importante, em algum sentido, que esse sistema seja bem comportado, de algum jeito, tá? A gente precisa ter uma noção de como é que a gente obtém o próximo número a partir do número anterior. E eu coloquei essa referência aqui ao Borges, porque ele tem um conto chamado Funes o Memorioso, que não sei se vocês já conhecem, que tem um personagem lá que, enfim, no começo do conto, é um conto curto, tá, de 8, 9 páginas, assim. No começo do conto já tem um personagem chamado Funes, que já é um personagem assim, um pouco peculiar, já consegue saber a hora do dia sem precisar olhar no relógio e tal, mas fica nesse nível, até que um dia ele tem um acidente de cavalo, ele bate com a cabeça, e a partir desse momento ele fica com uma memória perfeita. Ele consegue perceber todos os detalhes de todas as experiências que ele tem e lembrar de tudo. E aí ele se torna, enfim, né, difícil de lidar com isso, mas ele fica insatisfeito com os números como nós temos. E aí, para ele, em vez de ele dizer 7.013, ele desenvolveu um sistema onde, sei lá, esse número agora se chamava Máximo Pérez. E aí o 7.014, que é o próximo, se chamava Ferrovia. E aí, como ele tem essa memória infinita, memória perfeita, inesgotável, para ele bastava isso, tá? Ele sempre sabe qual é o próximo número. E aí, você tem uma citação do livro, né? E aí o narrador diz, bom, eu tratei de explicar que isso era exatamente o contrário de um sistema de numeração, né? Falei que dizer 365, na verdade, é dizer 3 centenas, 6 dezenas e 5 unidades. É que essa análise não existe nos números Negro Timóteo ou Manta de Carne, que eram outros nomes lá que ele usava para outros números. E por que a gente está por que isso é melhor do que aquilo? Bom, primeiro, porque o de cima precisa de uma memória infinita, né? Mas além disso, o de cima não te indica nada sobre como você opera com essas coisas, né? Você tem um sistema de numeração que a gente chama de posicional, tá? Mesmo que você tivesse um sistema que não é Negro Timóteo e Manta de Carne, então, um sistema tipo dos romanos, serve para você contar, né? Você pode aprender como é que obtém o próximo número a partir do anterior, mas vai servir para pouco além disso, né? Se você está fazendo uma conta com romanos, eu vou reclamar bastante, né? Enquanto que se eu usasse os mesmos números no nosso sistema decimal, tranquilo, né? Isso aqui é uma das coisas que crianças de 8, 9 anos aprendem, em geral, sem grandes problemas, né? Porque justamente as posições funcionam de certo jeito e tudo mais, né? Então, dá para ficcionalizar, né? Que, afinal aqui estamos fazendo uma história ficcionalizada de como essas coisas nasceram, né? Mas dá para entender por que esse aqui ganhou isso, né? Em certo sentido, é mais útil, né? É mais fácil, mais tratável, mais utilizável. E aí então o ponto dos números, digamos, naturais, né? Que são os números que a gente usa para contagem, e agora já a ficção do sistema de numeração nosso usual, não é só contar, né? A gente quer saber operar com eles, né? É o grande ponto das coisas, né? Sei lá, você está lá no mercado, você quer vender 3 maçãs, cada uma custa 5 dinheiros, você quer saber que isso você precisa de 15 dinheiros, né? Então, uma das graças dos naturais é que a gente pode fazer adição com eles, pode fazer multiplicação com eles, pode até fazer exponenciação com eles, apesar de eu não vou focar muito nessa operação. Tá, então, é fácil de imaginar, né, a vantagem evolutiva que isso foi ao longo da história da humanidade. Quando isso aqui foi desenvolvido
descoberto, inventado, depende da sua visão filosófica sobre o assunto. Mas, naturalmente, e aqui eu estou chegando finalmente num dos pontos que eu quero falar dessa sessão aqui, eles têm, sob essa ótica, eles têm defeitos também, né? Eles não têm como, eles não são fechados para, né, subtração, divisão e outras operações, tipo extrair raiz, logaritmos, essas coisas, né? Nem sempre a subtração de dois naturais é um natural. E aí, a parte mais ficcionalizada da história que eu estou querendo contar para vocês é como é que a gente poderia ter inventado o jeito de consertar esse problema. Tá? Então, esse que é o nosso exercício mental aqui dessa primeira parte. Então, assim, não sei se alguém tem uma ideia, mas o meu ponto aqui é que, de certa forma, a ideia que funciona mais do que parece ter direito de funcionar é a ideia mais ingênua possível, de certa forma. Porque, assim, uma ideia já um pouco mais rebuscada seria, eu vou ter que inventar novos números, e aí eu vou ter que dizer que as contas que eu queria fazer correspondem a esses novos números, mas repare que você ia criar um problemão, né? Porque agora você tem esses novos números, eles precisam corresponder entre si, né? Tem que fazer uma certa contabilidade aí, né? Porque se você a subtração desse por esse daquele, e daquele por aquele daquele outro, esse tem uma relação entre esses, porque esse aqui tem uma relação entre eles. Então tem uma ideia que na verdade é mais simples do que isso, e quase, né, tem esse quase aqui, quase funciona. E é uma ideia que funciona muitas vezes para muitas coisas em matemática, tá? Então é algo que eu queria falar disso aqui hoje. Que é, em vez de você inventar um novo número e dizer que aquela conta antiga tem esse novo resultado, você usa a própria conta como o resultado. Então, isso tem uma perda, né? Em vez de a gente tratar agora de números, os números inteiros agora são expressões. É um natural, um símbolo de menos e um outro natural. Isso para mim vai ser um número inteiro, ou quase isso. E aí, bom, inventei uma nova coisa, agora preciso dizer como é que eu opero com essas coisas, né? Porque lá nos naturais eu sabia somar, sabia multiplicar. Então aqui agora eu preciso ensinar para esse meu novo sistema como é que eu faço somas. Então eu tenho uma expressão desse tipo, eu quero somar com outra expressão desse tipo. Mas aqui a gente pode usar a nossa intuição aqui, né? Se eu pegar esse C e passar para cá, pegar esse menos B e passar para lá, agora eu tenho essa expressão, que é uma expressão legalizada, né? Isso aqui é um número natural, um símbolo de menos, um número natural. Agora isso também é uma expressão legalizada. Então eu aprendi a somar coisas com essa cara. E multiplicar. Parecido, né? Uma análise parecida. Mas por enquanto ainda não ganhei. O ponto todo é que agora eu precisava saber subtrair. E eu posso. Tá? Porque eu queria subtrair, ia fazendo desse jeito. Parece funcionar. Claro que a gente precisaria fazer uns exemplos aqui para ver que de fato funciona. Mas ok. Além disso, né, nas naturais eu tinha uma ordem, né, dos naturais. Eu posso fazer uma ordem aqui, também uma ordem total, né? Toda expressão pode ser comparada com toda expressão e fica um negócio bonitinho. Repara que aqui do lado direito só aparecem naturais aqui, e naturais aqui, e naturais aqui, e naturais aqui. Isso aqui é tudo que eu já sabia escrever antes, então tá beleza, funciona. Então é uma espécie de fake it till you make it, né? Tipo, eu vou fingir que eu sei fazer a subtração, e com isso eu vou conseguir fazer a subtração. Tá? Então essa é uma ideia meio rica, tá? Falta você conseguir fazer algo, você usa justamente as coisas que estão faltando como os algos. Tá? Isso vai voltar já no nosso assunto aqui. Mas, foi mal. Tem um porém, tem um problema que eu não sei se alguém enxergou. Bom, enfim, enxergou porque eu passei no slide, né? Mas tem um problema adicional aqui, que é o seguinte. Se eu tenho R$5, eu vou lá na quitanda e gasto R$15, deixo pendurado lá o restante, no fundo isso é claramente o mesmo desfecho que se eu tivesse chegado com R$20 e gastado 30. Só que o primeiro é o número 5-15, né? 5 menos 15. O segundo é 20 menos 30. Então, como expressões são diferentes, mas eu queria que elas tivessem o mesmo efeito, o mesmo significado mais profundo. Então, na verdade, essas expressões não são os números inteiros. Elas são, deixa eu voltar aqui, nomes para números inteiros. Elas são formas de fazer referência a números inteiros. Os números inteiros, então, são
ainda, de novo, essa noção um pouco mais abstrata de todos os nomes que estão relacionados entre si representam a mesma coisa. Então, por que ter 5 e gastar 15 é a mesma coisa que ter 20 e gastar 30? Sem fazer referência a menos 10. A gente está inventando menos 10. Né? Porque 5 mais 30, né, essa soma cruzada aqui, do primeiro com o último, é a mesma coisa que 15 mais 20. A soma dos dois do meio. Tá? Esse é o critério. Então, eu vou dizer que dois nomes são equivalentes, têm o mesmo valor, né, representam a mesma coisa, se a soma cruzada deles é igual. E por que soma? Na verdade, o que eu estou querendo definir aqui é o inverso da soma. Né? Então, essa é mais ou menos a ideia. Tá? Essa ideia de pegar esse, operar com a operação inversa com esse, e esse operar com a operação inversa com esse, aí a operação inversa já existia no mundo anterior, e dá certo. Então, o inteiro é uma classe de equivalência para essa relação. Né? Então, vocês aí que já fizeram cripto, ou pelo menos um pedaço de cripto, já viram o que é uma relação de equivalência, classe de equivalência. Então, no fundo, se a gente quiser falar dois inteiros de verdade, a gente está pensando então no mundo quocientado, né? No mundo das expressões, todos os nomes possíveis, quocientados por essa relação aqui. Então, cada inteiro tem infinitos nomes, infinitas formas de você se referir a eles. E aí tem um pequeno problema que não está escrito aqui no slide, mas que é, as minhas operações são operações dos nomes, né? Eu queria operações dos inteiros. Então, o que eu preciso? É difícil você operar caras com o mesmo nome, o resultado vai ter o mesmo nome que o outro resultado. Exato. Você pegar dois nomes equivalentes. É isso. Dois nomes equivalentes. Se eu fizer uma operação com o primeiro par de nomes, vai dar uma coisa. Se eu fizer uma operação com o segundo par de nomes, vai dar um outro nome, mas vai dar nomes equivalentes. Ainda no fato de você mostrar como extensão naturais? Não. Agora sim. Tá? Então a gente poderia, por convenção, ou porque funciona bem, se eu pego um natural, ele não é um inteiro, né? Agora eu tive uma mudança de tipo aqui, né? Um inteiro é uma classe de equivalência de pares naturais por essa relação. Não é, tá? Então naturais tem a possibilidade de serem inteiros. Mas, fazendo um pequeno abuso aqui de notação, de linguagem, se eu tenho um natural n, posso pensar na classe de equivalência do n menos 0. Isso aqui se comporta como um número natural n, de certa forma. E o menos n é a classe de equivalência oposta, que 0 menos n. Tudo isso lá, né, pensando na analogia da quitanda, né, você chegar com n reais na quitanda e não gastar nenhum. É a mesma coisa que você chegar com 15 mais n reais e gastar 15 reais. Né? Então, pensando na ordem e tudo mais, no jeito como funciona, os inteiros então têm o formato que a gente espera, né? Uma reta que é infinita do formato dos naturais para lá, e uma reta que é infinita dos naturais para cá, se encostando exatamente no zero, né? Porque o zero vai estar nas duas lados. Beleza. Então, ok, a gente ganhou a subtração sem precisar perder nada que a gente já tinha. Né? Perdemos a potência, né? A exponenciação. Mas eu não vou ligar muito para isso não. Tá? Vou pensar só nas outras. Mas eu não sei dividir ainda, né? Porque a divisão de dois inteiros nem sempre dá um inteiro. Às vezes dá, mas na maioria das vezes, entre aspas, não dá, né? O que eu faço? Como é que eu conserto? Mesma coisa, repete magia. Certo? Então, eu vou pegar essas contas que eu queria saber fazer. Agora, esses são os meus racionais. Vou fingir que eu sei, né? Vou fingir para poder conseguir fazer. E é o mesmo papo, né? Preciso ensinar a somar. Como é que eu somo essa divisão com essa divisão? Bom, regrinha lá do ensino básico, né? Você pode usar o produto dos denominadores como novo denominador e fazer esse produto cruzado para cá, para somar, etc. Né? O produto é mais fácil, né? O produto de duas divisões. Você pode multiplicar os numeradores, né? Que eu estou chamando de. Tem a esquerda do símbolo do numerador, tem a direita do símbolo do denominador. Subtração e a razão disso aqui existir, posso agora fazer divisão. Ao fingir que eu sabia fazer divisão, agora eu consigo fazer divisão. E faz desse jeito aqui. Claro que esse cara não pode ser zero, se eu tivesse divisão com zero, todos os detalhes de sempre aí. E beleza. E também posso, de novo, definir uma ordem. Então não perdi nada. Né? Antes eu sabia
já é uma ordem bonitinha, né? Porque é entre dois racionais, ou nomes para racionais, né? Porque é o mesmo problema, né? Agora que cada racional tem, de novo, vários nomes, então eu preciso quocientar por uma relação de equivalência, que é mais ou menos a mesma de antes, né? A divisão, eu quero que seja o inverso da multiplicação. Então, esse operado pela multiplicação com esse, dá o mesmo que esse operado com esse, né? Exatamente o mesmo formato de antes. E então, o racional é uma classe de equivalência para essa relação, bonitinho, funciona, etc. Posso botar uma cópia dos inteiros aqui, dos naturais, etc. E aí, bom, está ficando bonito, né? Está conseguindo completar nossa gama de números aí. Mas, e aqui fica um pouco mais difícil de justificar por que isso aqui é um defeito, mas, por exemplo, eu não consigo fazer a raiz de todo número racional, nem dos positivos. E, por motivos técnicos, uma das formas de ver isso é a presença de certos pontos cegos. São números que eu consigo meio que descrever, só que não é uma descrição porque, no final dos contos, o número não está lá. Por exemplo, a raiz de 2 seria exatamente um elemento que está no meio desses dois conjuntos. É um dos números cujo quadrado é menor que 2, bom, inclui os negativos também, e dos números que são maiores ou iguais a 0, cujo quadrado passa de 2. Então, essa descrição aqui, em algum sentido, ela isolaria a raiz de 2 aqui no meio. A raiz de 2 seria exatamente um dado igual a 2, né? Mas não tem nenhum racional ali no meio, tá? Então isso é uma espécie de um ponto cego. Tá? Quando eu faço a união desse E com esse D, né? E de esquerda, D de direita, deu todos racionais. Então não teve ninguém ali no meio que era quem queria. Tá? Isso aqui é um negócio chamado... Bom, é um exemplo de um negócio chamado corte de dedos, tá? Então é uma forma de você tentar isolar os racionais, isolar elementos, tá? Então, a ideia é que todo mundo de E é menor que todo mundo de D, como está acontecendo aqui. No E você não tem um máximo, em verdade, nesse E você não tem máximo, né? Se eu te dou um número racional cujo quadrado é menor do que 2, você consegue fazer um racional um pouquinho maior, cujo quadrado ainda não passou de 2, né? E o D não tem elemento mínimo, que é vice-versa. E uma das duas coisas acontece. Quando você junta o E com o D, ou dá todo mundo, e aí é um ponto cego como esse aqui, tá? Tem um ponto que eu queria achar ali no meio que eu não consegui, porque não está lá. Ou tem exatamente um cara que fica exatamente ali no meio. Pode acontecer as duas coisas. De certa forma, problemática é o de cima. Eu estou querendo falar dos caras, mas os caras não estão lá. Então, como é que eu conserto? Certo? Hã? Você faz a mesma magia. Mais ou menos, né? Porque agora aqui não é bem uma conta que eu estou fazendo, né? Certo? Mas o problema é a presença desses tais pontos cegos, né? Esses pares de conjuntos com essas propriedades aqui. Então agora você diz que um real é um corte de DB15, é um par de conjuntos de racionais com aquela propriedade. É exatamente o que você queria que tivesse, agora vamos lá, usa a marreta e faz acontecer. Agora eu preciso definir a aritmética disso, certo? Então isso aqui dá para fazer, funciona. E a gente vai fazer no fundo depois. Tá? Então isso aqui é só uma piadinha. Mas tem uma outra visão que funciona um pouco melhor, mais tratável. Essa ideia dos pontos cegos, para quem já viu um pouco a noção de limite lá em cálculo ou em outras áreas de matemática, de certa forma os pontos cegos são os limites que estão faltando lá, de sequências que claramente estão convergindo para alguém. Por exemplo, uma sequência racionais, 1, 1,4, 1,41, 1,414, 1,4142, 1,41, 421. Isso aqui, esses elementos estão ficando cada vez mais próximos um do outro, né? Cada um mantém todas as radiações do outro e fixa mais uma. Então as distâncias entre esses elementos estão diminuindo muito, estão se aproximando muito um do outro. Mas o lugar para onde eles estão aproximando não existe. É esse tal do ponto cego. No caso aqui é a raiz de 2, né? Tá, esse aqui são o começo da expansão racional do raiz de 2. Então, quase assim, eu quase consigo falar que raiz de 2 é o limite dessa sequência. O único problema é que não tem o raiz de 2. Tá? Essa sequência claramente deveria convergir, mas não converge. Tá? São chamadas sequências de Cauchy. Tá? Tecnicamente, essa ideia de que para qualquer distância que você escolha positiva, a partir de certo ponto, os elementos da sequência estão todos a no máximo aquela distância um do outro. Então, eles estão convergindo, eles estão se aproximando muito um do outro. Mas acontece às vezes que eles não convergem por
porque o limite simplesmente não existe. É diferente da sequência 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, que naturalmente não é para convergir mesmo. Isso aqui era para convergir, ela só não converge por um defeito dos racionais. Então, se eu quero consertar esse defeito, como é que eu faço? Tá, o problema são essas sequências que deveriam ter um limite, mas não tem. Como é que eu faço para consertar esse defeito? Você tem os números que são os limites, eu acho. Essa seria mais ou menos a ideia de eu dizer. Eu vou inventar números e vou dizer que a subtração dos naturais dá esses números aqui. Eu quero mais ingênuo. Mais ingênuo do que isso. Porque o que a gente fez lá nos naturais, nos inteiros, não foi isso, né? A gente botou as contas. É. Então o que seria o equivalente a Quantas isso? sequências? As sequências. R$1 é uma sequência de Cauchy de racionais. Isso é um número real. Bom, um nome para, porque agora você pode imaginar que você tem sequências diferentes. Isso não acontecia nos cortes de Dedekind, tá? Nos cortes de Dedekind você não tinha essa ideia de nome versus coisa. Os cortes de Dedekind são únicos nesse sentido. E esse é um dos problemas também na hora de definir a aritmética, tá? Essa unicidade te atrapalha um pouco na hora de definir a aritmética. Mas aqui nas sequências de Cauchy de racionais, não. Cada número pode ser obtido como limite de várias sequências. Por exemplo, lá aqui eu poderia ter pulado de 2 em 2, né? Sei lá. Está convergindo, está dando a mesma coisa no fim das contas, mas é uma sequência diferente, é um nome diferente para o racional. Então, naturalmente, tem a noção de equivalência entre sequências de Cauchy. Peraí, se está convergido, você falou rapidamente de um lado falho, é porque eu não entendi por que você disse que não converge. Porque me parece que converge. Nos racionais. Ah, exato. O problema dos racionais é que a sequência que só tem racional. Ela converge no sentido da distância ser tão pequena quanto a gente queira, né? Mas não é chega, um racional. não tem um limite Sim. nesse sentido. Tá? Falta esse limite. Converge para algo que não pertence àquilo ali. Exato. Então, do ponto de vista de quem ainda não inventou os reais, está convergindo para algo que não existe. Não, mas aqui você está introduzindo um conceito meio intuitivo, né? Que é a distância entre os números. Sim. Isso já tem. Isso, para falar do limite. Eu tenho a noção de distância. Não, isso é ordem. Mas aí tá. Subtração, ordem, você fala de distância, né? Mas você passou de aritmética, ordem, e agora precisa falar de limites para falar de números. Tá, ok, mas eu estou falando da distância no nosso sentido intuitivo mesmo, Não. né? O quanto que um número está longe do outro no sentido de eu preciso somar isso para obter aquele, né? Isso a isso para obter aquele. Tá, então a mesma ideia funciona mais uma vez. Você usa as contas que você queria fazer, agora contas no sentido lato senso, né? Agora uma conta é uma sequência que você queria que estivesse indo para um lugar. Ela não está indo porque esse lugar não existe. Ela está indo para um lugar, só que esse lugar não existe. Então agora você usa a própria sequência como, em algum sentido, o seu limite, né? Não é bem isso, mas é mais ou menos isso, tá? Vou usar as sequências como os nomes. E aí tem uma noção aí de equivalência entre sequências, tá? Se elas se aproximam, não vou falar tecnicamente o que acontece, mas é basicamente o que você achava que seria, deveria ser. E agora R$1 é uma classe de equivalência de sequências de Cauchy. E aí, por que melhora? Porque a aritmética funciona melhor. Se eu tenho 2 nomes de números reais, tem 2 sequências de Cauchy, eu posso somar as sequências termo a termo, e isso é uma sequência que é a soma. Funciona bem essa relação de equivalência. O produto também, você multiplica 1 por 1, subtrai 1 por 1 para fazer a subtração, divide 1 por 1 para obter a divisão. E funciona tudo bonitinho. Tá bem melhor do que lá nas cortes de Dedekind. Você não vai ter nenhuma surpresa com divisão? Para não dividir por um racional zero? Sim. Tá. Como é que eu faço para tirar a raiz quadrada de uma sequência de Cauchy? Exercício. Tá? Vocês vão conseguir fazer, tá? Pensar um pouquinho e depois a gente conversa. Mas enfim, o ponto é que tudo funciona bonitinho. E aí, bom, eu vou meio que parar a história nos reais aqui nessa evolução, porque o próximo passo seria passar para os complexos. E aí, bom, eu não tenho na minha cabeça uma boa narrativa nesses moldes aqui da passagem dos reais para os complexos. Por quê? No fundo, cada coisa que eu estava fazendo, querendo completar até agora, era uma conta que eu queria que desse um valor, e eu colocava essa conta como valor. A passagem dos reais para os complexos é por um motivo um pouco menos controlado. Tá? O problema dos reais, do ponto de vista dos complexos,
é o que a gente chama de não são algebricamente fechados, né? Significa que existem polinômios com os coeficientes todos reais, mas que não tem nenhuma raiz real. Esse é o problema dos reais, né? O clássico é o x² mais 1. Tem coeficientes naturais, mas não tem nenhum x real que faça esse polinômio virar zero. Certo? Seria exatamente o i, né? Só qual é o problema? O problema é que cada polinômio não vai ter uma raiz. Então eu não posso tratar os polinômios como os valores. Porque cada polinômio vai ter várias raízes. E aí ferrou. Então, também porque isso aqui encaixa menos no que eu vou falar depois, tive a decisão executiva de cortar isso aqui. Mas no fundo é porque eu não tenho uma história boa para contar nesse ponto. Quem tiver uma história boa, vamos conversar depois. Porque não basta, por exemplo, você pegar, quero fazer a raiz quadrada de menos 1, então coloca lá uma raiz quadrada de menos 1. Isso não te dá os complexos. Então, o que é que você faz para completar os reais, para chegar nos complexos? É algo de uma natureza mais sutil, tá? O que eu ainda não entendo, nos termos que eu entendo essas outras coisas aqui, tá? Então, eu não estou satisfeito ainda com essas coisas. Então, sobre os números usuais, era mais ou menos essa a fictícia história que eu queria contar. Mas dando um passo lateral aqui, tem uma outra noção de número que é bem mais maluca do que essa que a gente estava falando aqui agora, porque essas outras, assim, as definições podem ser tecnicamente esquisitas, mas a gente está acostumado a tratar com esses números, né? E isso aí na história da matemática já é bastante antigo. Mas no século XIX, por motivos matemáticos, um matemático russo-alemão chamado Georg Cantor, ele descobriu que ele precisava contar além do infinito. E vou tentar descrever rapidamente aqui o porquê que ele quis isso. Não foi só uma maluquice, né? Não foi só um devaneio criativo. Foi também, né? Mas ele tinha um motivo técnico para isso. E aí eu vou falar um pouquinho aqui de números reais. Um pouco de análise real, né? Que seria um curso de análise real. Então lá na análise real tem uma operação que eles estão interessados, que tem um nome infeliz de derivada, mas é para conjuntos reais, não é para funções. Então a ideia é a seguinte: imagina esse conjunto aqui, o conjunto do intervalo fechado de 0 até 1, né? Todos os números inteiros que estão entre 0 e 1, reais, que estão entre 0 e 1, inclusive o 0 e 1. Aqui tem uma propriedade muito interessante, do ponto de vista da análise, não vou falar por que isso é interessante, mas para eles lá, para os analistas, é muito interessante, que é, todos os elementos desse conjunto, todos os pontos desse conjunto, podem ser escritos usando uma sequência que converge para eles, mas a sequência não menciona eles. Por exemplo, o 0, você pode falar da sequência 1, meio, 1 terço, 1 quarto, 1 quinto, você nunca falou 0, mas no limite isso é 0. Tá? Então isso de certa forma é uma propriedade interessante do 0 nesse conjunto. E o interessante desse conjunto é que todos os elementos têm essa propriedade. Aqui desse lado não. No y, o 0 tem essa propriedade, né? Porque a sequência 1, meio, 1 terço, 1 quarto, 1 quinto, 6 está indo para o 0, convergindo para o 0, mas só o 0. Os outros não têm essa propriedade mais. Então, derivar um conjunto é deixar só os elementos que têm essa propriedade. Que são sequências de limites de sequências que não usam ele mesmo. Então, o x, quando eu derivo para o x', ele não mudou, já está estabilizado. Mas o y' agora é só o unitário 0. E agora eu posso repetir. Se eu derivar de novo, o x' não muda, o x2' é igual. Mas o y' agora é vazio. Porque no y' não tem como você obter o 0 como limite de coisas que não são 0. Só tem o 0. Então, o x já começou estabilizado, o y estabilizou depois de 2 passos. Isso é uma espécie de uma medida de complexidade do conjunto, tá? Quantos passos você precisou dar até estabilizar. E pode estabilizar porque chegou num conjunto não vazio ou porque chegou no vazio. Pode acontecer as duas coisas. E aí, assim, infelizmente, eu pensei em dar um exemplo, mas achei que era meio demais. A gente consegue construir conjuntos que estabilizam depois de 15, 20, qualquer quantidade de passos que você queira. Mas o que o Cantor reparou é que é pior. Então isso aqui nunca mais muda, né? O que o Cantor reparou é que é pior. A gente consegue definir conjuntos que têm elementos que sobrevivem a todas as primeiras derivadas, todas as derivadas finitas. E se você pega o conjunto desses caras e você deriva, ele ainda muda. Então, do ponto de vista da contagem, é como se
design, agora esse conjunto, e você deriva, ele muda. Ele diminui. Ele só vai estabilizar depois desses infinitos passos. Você dá infinitos passos, aí você vê o que sobrou, tem quem que não saiu nunca. Agora você deriva e esses caras vão mudando ainda até estabilizar. Então você pode estabilizar depois de infinitos mais 3 passos. E aí eu posso imaginar que o Cantor deve ter tido bastante dificuldade de entender o que estava acontecendo. Porque é uma noção esquisita, né? Mas vamos tentar então analisar um pouco melhor como é que é isso, né? Então a ideia de contagem, a gente vai usar os números aqui só para dar o formato das coisas, né? Uma contagem com 0 não tem nada, né? Uma contagem com 1 é quando tem uma coisa e acabou. Com 2 é uma coisa, você conta primeiro, depois outra. O que essa coisa não importa muito, né? 3, etc. E contar n mais 1 significa, bom, fazer uma contagem de n e mais uma coisa no final. Então você, tá, nada demais, né? Então você tem essa ideia de contagem infinita, uma contagem que não acaba nunca, no nosso sentido clássico. Isso nesse mundo de ordinais costuma ser chamado de ômega, né? Porque é a última letra, né? Então o que o Cantor estava procurando é uma noção de ômega mais 1, né? Você faz essa contagem toda e depois ainda faz mais uma. O que é esse depois? É muito estranho, né? Mas se você tivesse um jeito de fazer isso, bom, agora você pode continuar, né? Você tem um ômega mais 2, que é um ômega mais 1, depois com 1 no final. Ou é um ômega com 2 no final, né? Vou usar o nosso 2 ali assim. E assim por diante. Você também é um ômega mais ômega. Que é fazer uma contagem infinita, colecionar o que você já fez, fazer outra contagem infinita parecida, no mesmo formato. Então isso aqui é tudo informal ainda, né? Tudo esquisito. Então o Cantor estava querendo formalizar isso de algum jeito, essa ideia que ele estava vendo que, assim, veio de um exemplo matematicamente concreto, né? Ele via que tinha esses conjuntos com esse comportamento lá. E para formalizar isso, ele meio que teve que inventar uma matemática. Essa matemática que ele inventou se chama teoria dos conjuntos. E é uma das invenções mais bem sucedidas aí da história da matemática, porque hoje em dia, a praxe é tudo que você quer formalizar em matemática, você formaliza na linguagem da teoria dos conjuntos. Tá? Então, esse anseio que o Cantor teve de formalizar essa ideia para entender melhor o que está acontecendo, é uma coisa muito bem sucedida. Então, em vias de tentar entender o que é essa formalização, precisa um pouco de nomenclatura aqui. Então, a gente vai chamar de boa ordem, tá? E é boa no sentido, a palavra é técnica, tá? Não é invenção minha. É uma ordenação total de um universo, né? Todo mundo é comparável com todo mundo, mas com a propriedade que todo conjunto não vazio de coisas que você pegue tem um menor elemento. Tá? Isso aí, a ordem dos números naturais tem essa propriedade, a gente chama de princípio da boa ordem lá dos naturais, né? Mas não precisa ser os naturais, é qualquer conjunto. Esse conjunto não tem que ser infinito? Não. Então os inteiros não tem. Os inteiros com a ordem normal não são bem ordenados. A ordem dos inteiros não é uma boa ordem. Por quê? O conjunto dos inteiros todos, por exemplo, não tem o menor elemento, não é vazio. Né? Beleza. Tá, isso aqui dá no mesmo que você pensar que é uma ordem total na qual você não pode descer para sempre. Qualquer descida que você faça ao longo dessa ordem, de cara para um cara menor, para um cara menor, para um cara menor, essa descida em algum momento vai ter que parar. Vai ser equivalente. Ou, para quem me conhece e estava sentindo falta dessas palavras até agora, é uma ordem na qual você consegue fazer indução e recursão. É a mesma coisa. Tá? Ordem total, na qual você consegue fazer indução e recursão. Para fazer recursão e indução, você não precisa que seja total, mas as ordens totais nas quais você pode fazer indução e recursão são as boas ordens. Tá? Então, de certa forma, boa ordem é uma abstração matemática da noção de contagem. Porque a ideia é, você está contando, enquanto você ainda não acabou, é porque tem gente no complemento que você contou. Né? O complemento não é vazio, então tem um menor cara no complemento, que você conta próximo. Você vai fazendo isso até esgotar. Tá? Por isso que é uma noção generalizada aí de contagem. Sempre tem um próximo para contar. E aí os ordinais, então, são os formatos possíveis que essas ordens podem obter. Tá? Então, poderia provar um teorema aqui, por exemplo, com conjuntos finitos, né? Conjunto com 5 elementos, só pode ser bem ordenado de um formato, que é 1, depois o 2, depois o 3, depois o 4, depois o 5. Quem são 1, 2, 3, 4, 5 pode mudar, mas o formato vai ser sempre esse. Tá? Mas, quando o negócio é infinito, aí pode acontecer muita coisa esquisita.
Tá? Então, por exemplo, no universo dos números naturais, eu consigo definir uma boa ordem que tem esse tal formato ômega mais ômega. Se alguém gostaria de propor alguma ideia. Tem que ter uma ordem, que é uma boa ordem, uma linha bonitinha, mas que tem uma quantidade infinita de coisas, e acima deles tem outra quantidade infinita de coisas. Como é que eu faço isso? Pares e ímpares. Bota todos os pares com a mesma ordem entre eles, mas diz que todos os pares são menores do que os ímpares. E os ímpares têm a mesma ordem entre eles. Isso agora aqui, ó, aqui tem um formato de infinitas coisas aqui dessa reticência, mas acima deles tem outra quantidade infinita de coisas. E essa aqui é uma boa ordem. Qualquer conjunto não vazio que você pega e começa em algum lugar. Você não tem como... Tá? Pensando no ponto de vista da descida, é interessante. Se você está no 1 e você escolhe descer, você tem que pular para algum lugar aqui. Né? Você pulou para o 48. Agora do 48 para o 0, você não tem como descer para sempre mais. Tá? Então, é exatamente equivalente essa ideia, tá? De não ter, de todo conjunto vazio ter um mínimo, é a mesma coisa que você não consegue descer infinitamente. Tá? Então, só uma observação. A gente não está falando mais de tamanhos de conjuntos, né? A gente está falando de ordens. Então, a ordem dos números naturais usual, que é essa aqui, 0, primeiro, depois 1, depois 2, depois 3, que é o que a gente chama de ômega, é uma ordem diferente de ômega mais ômega. Tá? Os elementos são os mesmos, eu só embaralhei eles em outra ordem. Aí deu uma outra ordem. Mas não estamos falando de tamanho, exatamente, né? Uma questão de como é que eu posso formar filas dessas coisas. Oi? Eu não entendi o que acontece nesse limbo entre o 1 e o reticência. E o que significa ser um formato ômega mais ômega. Então, aqui eu estou colocando todos os números. Aqui é um problema de sintaxe, aqui, de escrita, tá? Eu estou colocando todos os números pares primeiro, na ordem que eles têm. Acima deles todos estão todos os números ímpares na ordem que eles têm. É isso que eu estou querendo dizer. Tá? Isso está dito aqui. Essa que a figura queria representar. Aqui nessa reticência tem todos os pares. Sim. E todos eles estão abaixo do 1. Ah, tá. Então, beleza. O menor de todos é o 0. E aí isso quer dizer que eu não vou poder descer. Exato. Qualquer descida que você faça vai bater no 0 depois de uma quantidade infinita de passos. Entendi. Apesar de ter um infinito de conjuntos. Exato. O infinito é só nessa direção, né? Só crescendo. O infinito nunca é decrescendo. Entendi. Tá? Alguém tinha outra pergunta aí? Acho que a pergunta dele é por que representa ômega mais ômega? Então, por que ômega mais ômega, né? Porque aqui, o que eu tenho aqui, se eu fechar os olhos, ou se eu trocar os elementos por bolinha preta, o que eu tenho aqui é exatamente isso. É uma cópia do ômega, só que depois tem mais coisa. O que eu tenho depois é exatamente outra cópia desse ômega. Essa vantagem mais vezes concatenada no final da vantagem. Exato, tá? Estamos adiantando já um pouquinho o assunto. Mas, diga. Dá para fazer ômega mais ômega mais ômega? Sim, bota mais uma cópia do ômega no final. Ômega vezes. Sim, chegaremos lá. Tá? É o próximo assunto. Tá, então, assim, ainda está meio esquisito, né? Estou usando números aqui, enfim. Então, o Cantor queria ir mais fundo, tá? Então, por isso que, de certa forma, isso é a origem da teoria dos conjuntos, tá? Esse estudo dos ordinais para entender a operação de derivada de conjuntos lineares. Então, só um pouquinho aqui, tá? Teoria dos conjuntos, tudo é conjunto, né? Os elementos do conjunto são conjuntos, mas só existe conjunto. Você só fala de conjuntos, conjuntos são elementos, enfim. Se eu chamar um conjunto de transitivo, se esse conjunto contém todos os elementos dos seus elementos. Então, x é transitivo se todo elemento de y e todo elemento de z de y é tal que z é um elemento do x. Tá? Então, a relação de pertencimento é transitiva ali para o x. Né? Se eu pertenço a alguém que pertence a x, então eu pertenço diretamente ao x. Aí é a transitividade. E uma definição meio mágica, tá? Uma das coisas que me surpreende até hoje é que, para definir o que é um ordinal formalmente aqui em teoria dos conjuntos, basta dizer que é um conjunto transitivo cujos elementos são conjuntos transitivos. Não precisa de mais nada do que isso. Pega o conjunto. Suponha que o conjunto A. Vamos lá, vou fazer. Deixa eu ver se vai funcionar aqui. Foi. Vamos supor que A é o conjunto 1, 2, 3 e B é o conjunto
A, 0, 1, 2, 4. Tá? O conjunto B não é transitivo. Por quê? Porque um elemento dele, A, é um conjunto que contém 1. Ah, ok, o B também tem 1. O A tem o 2, o B também tem o 2. Mas o A tem o 3 e o B não tem o 3. Então falhou a transitividade aí. Se tivesse o 3 lá dentro do B, agora sim, o A é transitivo. Assumindo que 0, 1, 2, 4 e 3 não sejam conjuntos, né? Tá? Então, aqui é transitivo porque todo mundo que é elemento de A, e o A sendo elemento de B, também é diretamente um elemento de B em um passo só. Tá? Transitivo significa elementos de elementos do cara são elementos diretamente do cara. O A é transitivo também com vacuidade. Nesse caso, sim. Mas em teoria dos conjuntos, não, porque em teoria dos conjuntos tudo é conjunto. Aí você precisaria olhar quem são os elementos do 1, o elemento do 2, o elemento do 3, etc. Tá? Então é um teste, né? Se quando você olha para os elementos dos elementos do cara, eles também são elementos diretamente do cara, o cara é transitivo. E um ordinal é um conjunto transitivo, cujos elementos são conjuntos transitivos. Tá? Tem 2 passos aí. Ok? Por exemplo, conjunto vazio. Porque o conjunto vazio é um ordinal. Vazio não tem elementos. Então é verdade que todos os elementos do vazio são conjuntos transitivos. O fenômeno da vacuidade, né? Ele não vai nos deixar nunca mais, tá? Hoje mesmo ele vai voltar a ser muito importante. Tá? Então, aqui tem um para todo, né? Todos os elementos do conjunto têm que ser conjuntos transitivos e o conjunto em si tem que ser transitivo. Então, vazio é um ordinal por vacuidade, por motivo mais besta possível. Ok. Mas e aí? Bom, começa a ficar um pouco mais interessante, que é, em relação aos ordinais, a relação de pertencer é uma boa ordenação. Então, se eu pego 2 ordinais quaisquer, um pertence ao outro, ou o outro pertence a um, ou são iguais, e qualquer conjunto de qualquer coleção não vazia de ordinais que você pega, tem um menor. Nesse sentido. Tem um cara que pertence a todos os outros e ninguém pertence a ele. Eu posso tratar essas coisas como números no seguinte sentido. Se eu tenho um ordinal, eu sei dizer exatamente quem é o próximo ordinal. O primeiro ordinal que é maior do que ele, de acordo com essa relação aqui. E aí você pega o próprio conjunto e coloca ele mesmo lá dentro. Pega todos eles, forma um conjunto com todos os elementos que você já tinha e mais um conjunto agora que você tinha. E aí, o teorema que diz que todo ordinal tem exatamente uma das duas caras. Ou ele é alguém, outro ordinal, mais um, dessa operação. Se ele não é isso, é porque, na verdade, ele é a união de todos os ordinais menores que ele. São chamados de ordinais de limite. Então, por exemplo, o vazio, a gente viu que era ordinal, pode chamar ele de 0. Então, quem é o 0 mais 1, que é o 1? Bom, pega todos os elementos que você já tinha no 0, que é nada, e coloca também o 0 como elemento, quando eu sou unitário 0. Quem é o 2, que é 1 mais 1, que vai ser o 2? Bom, você pega todos os elementos que você já tinha no 1, que é o 0, e bota também 1 como elemento. Quem é o 3? Pega todo mundo que está no 2, que é o 0 e o 1, e bota também o 2. Então, no geral, o n mais 1 é todo mundo que você já tinha dentro do n, mais o próprio n. Isso aqui se comporta como um número bem o suficiente. Por quê? Na verdade, a gente pode definir toda uma aritmética dessas coisas. E como é que a gente vai fazer essa definição? Bom, estamos numa boa ordem, né? A gente pode fazer recursão. Então, a gente pode usar essa magia da recursão. Se eu quero dizer o que significa um ordinal mais outro, eu posso, por exemplo, fazer recursão nesse outro. Tá? Se esse outro é o 0, não faço nada, deixo o alfa como estava. Se esse outro é o sucessor de um gama, então eu posso fingir que eu já sei somar o alfa com o gama por recursão. É um caso anterior. Pega esse resultado e soma 1. Ou se o beta é um limite, que é a união de todos os menores do que beta, você pega cada um desses menores do que beta, soma com alfa, que você sabe fazer, e pega o limite do resultado, pega a união do resultado.
uma recursão. E no final das contas, o efeito é, como você já tinha detectado, somar dois ordinais, você pega o alfa e bota um beta no final. É o que a gente já vinha fazendo antes, né? Ômega mais ômega, bota um ômega e outra cópia do ômega depois. É uma soma muito esquisita, na verdade, porque ela não é comutativa. Né? Se eu pego, por exemplo, 1 mais ômega, o ordinal 1 é um pontinho só. Ômega são os naturais. Se eu pego um pontinho e boto os naturais no final, se eu fechar e abrir os olhos, o que eu vejo? Só os naturais. Então, 1 mais ômega é ômega. Mas não é a mesma coisa que ômega mais 1. Se pegar o ômega e botar um 1 no final, quando eu fecho e abro os olhos, eu vejo. Tem um ômega e depois tem uma coisa, não é mais um ômega. Então não é comutativo. É uma operação esquisita. E a gente pode seguir a mesma coisa que no fundo que a gente fazia com os naturais e fazer aqui, né? Produto, tá? Então, em certo sentido, somar beta é repetir sucessor beta vezes, né? Mas isso está sendo feito aqui. Multiplicar por beta significa fazer o alfa somado com ele mesmo, um beta operandos, né? É isso que está acontecendo aqui. Se eu não quero fazer nenhuma vez, ele dá 0. Mas se eu estou fazendo gama mais uma vez, a primeira coisa que eu faço gama vez e no final soma mais um alfa. Então, oi. Eu não sei se tem um jeito intuitivo de explicar, mas eu não entendi essa igualdade, essa diferença de 1 mais gama, mais 1 para gama mais 1. Então, 1 mais ômega você pega o que é 1 é isso. Tá? Ômega é isso. E botar depois significa fazer isso. O que é isso que eu desenhei agora? É ômega. Certo? Enquanto que se eu fosse fazer o contrário, ômega é isso. 1 é isso. E colocar depois significa colocar as setas para cá. Deu igual? Não deu igual. Aqui continua para sempre. Aqui parou aqui. Ah, tem um. Né? Tem esse 1 no final. Tá? É porque nessa analogia, quando eu fechava os olhos, eu não vi o fim, nem infinitos elementos. Você não vê o fim aqui, mas tem um cara lá em cima de todo mundo. Se olhar depois do fim. Isso, exato. Se olhar depois do fim. Opa. Mas a diferença também não é comutativo porque a lógica é o ômega vai ser igual a os números mais ômega menos 1. E ômega O que é menos 1? O antecessor de ômega. Não tem. Esse que é o problema. Você manda 1 da ômega. Esse que é o problema. O ômega é um caso desse que não é sucessor de ninguém. Ele pega todo mundo que você tinha antes e coleciona. Eu tô falando que o 1 não pode ser um. Bem, se ômega for maior que 2, né? No infinito tem que ser maior que 2. Ômega, o último de ômega não pode ser 1. Exato. Não tem o último de ômega. Não tem. Exato. Diga. Alguns infinitos são maiores que outros. Vamos chegar lá, tá? Então, alfa vezes beta, no fundo eu leio alfa beta vezes, né? Alfa cópias de beta, uma depois da outra. O beta é cópias de alfa, desculpa. Alfa, beta vezes. Né? Então, alfa, cópias de alfa, em quantidade de beta, um depois do outro. Ou para quem prefere uma descrição um pouco mais completa, né? mais precisa, você vai pegar o produto cartesiano de beta com alfa e fazer a ordem lexicográfica disso, né? Ordem lexicográfica é assim, eu tenho pares, né? Primeiro caso de beta, segundo de alfa. Tem 2 pares que eu quero comparar. Comparar o primeiro componente, que é os caras de beta. Se ali eu já sei um que é maior, enfim, os pares estão na mesma ordem. Se não, se deu empate, você desempata pelo segundo cara. Tá? Isso dá exatamente, é a ordem do dicionário, né? Isso dá exatamente uma ordem desse tipo aqui. Então, de novo, é uma operação estranha, né? Por exemplo, quem é 2 ômega vezes? Você vai fazer ômega cópias de 2, um depois do outro. Vai dar o quê? Ômega de novo. Vai dar ômega de novo. Mas ômega 2 vezes é uma cópia de ômega e outra cópia de ômega. Diferente. Tá? Ômega 2 mais 2 é maior que ômega? Hã? Ômega mais 2 é maior Sim. Porque é um ômega com 2 coisas no final. Curioso. Posso fazer
por recursão você consegue fazer o diálogo, tá? Sempre usando essa ferramenta da recursão. Então, essa é a esquisita aritmética dos ordinais, tá? É uma aritmética com propriedades bastante esquisitas, bastante pouco intuitivas, bastante estranhas, mas que serviram lá para o Cantor falar lá das suas derivadas de conjuntos de reais. Mas, em algum sentido, em paralelo, havia esse outro interesse, que não é bem o interesse de contagem, né? Os ordinais, de certa forma, são a generalização da contagem, mas você nem sempre usa contagem para falar de tamanho, né? E, em geral, quando o negócio é infinito, você não vai fazer essa contagem. Então tem essa ideia nossa lá do começo, né? De você fazer simplesmente uma comparação, uma ideia relativa de tamanho. Eu vou dizer que dois conjuntos têm a mesma cardinalidade se eles podem ser pareados exatamente, né? Você tem uma bijeção entre eles, que não é o caso aqui, né? Porque sobrou um azul. É uma noção razoavelmente intuitiva. Acho que concordamos, né? Mas se eu quisesse uma versão absoluta desse conceito, né? Porque aqui eu estou só sempre comparando dois conjuntos. Então eu não estou falando do tamanho de um conjunto. Se eu quisesse uma noção absoluta de tamanho de um conjunto, para eu poder falar, esse conjunto tem esse tamanho aqui mesmo, que seja uma noção de infinito, eu preciso dar um passo a mais. E aí lá, Zermelo, que é um dos criadores da teoria dos conjuntos também, junto com Cantor, ele reparou que ele conseguia, fazendo certos avanços lá na formalização, provar que todo conjunto pode ser bem ordenado. Então, em particular, todo conjunto tem a mesma cardinalidade, nesse sentido de poder ser emparelhado, com algum dos ordinais aí que a gente acabou de definir. Talvez vários. Por exemplo, os naturais, né? Os naturais aqui a gente... Aqui os naturais, eu emparelhei eles com ômega mais ômega. Mas eu poderia ter emparelhado eles com ômega. De repente, o conjunto, quando ele é infinito, você pode contar ele de várias formas, usando os ordinais. Mas então você pode usar o menor. O menor ordinal que você consegue emparelhar com o seu conjunto. Isso eu vou chamar de cardinalidade do conjunto. Agora virou uma noção absoluta, né? A propriedade do conjunto. Eu estou comparando dois conjuntos. Então, se a gente for usar essa ideia da contagem, você contar primeiro todos os números pares e depois todos os números ímpares é uma forma ruim de você contar todos os naturais. De uma forma mais curta. Que era contar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então, você fez uma má escolha. Faltou a estratégia. Tá? Então, a cardinalidade é esse menor ordinal. E vocês tinham concordado comigo que era uma noção razoavelmente intuitiva. Mas quando bota o infinito no meio, vai tudo pela janela. Por exemplo, o conjunto dos naturais tem a mesma cardinalidade que o conjunto dos meus pares apenas. Que deveria ser metade, né, em certo sentido. Mas não, né? Aqui estão todos os números. Se eu vou andando de 2 em 2, esse eu vou chamar de 0, emparelha com esse. 1 emparelha com esse. 2 emparelha com esse. 3 com esse. Eu estou emparelhando exatamente todos os naturais com todos os pares, sem faltar nem sobrar ninguém. Tá, isso aí tem uma anedota, uma história famosa chamada Hotel de Hilbert, que explora essa ideia, né? Se você tem um hotel, tem um quarto para cada número natural, mesmo que esse hotel esteja cheio, né? Cada pessoa já está ocupando um quarto, pode chegar um trem infinito de pessoas, né? Uma pessoa para cada número natural, e você consegue acomodá-las todas. Basta você pedir que todo mundo já está acomodado, mude para o quarto, que é o dobro do número. Então quem está no 0 fica no 0, quem está no 1 vai para o 2, quem está no 2 vai para o 4, etc. Então agora o seu hotel está meio cheio, né? Só está ocupando os quartos pares. E o trem, você pode, as pessoas chegar no trem e você usa os quartos ímpares para acomodar. Então é uma ideia mega pouco intuitiva, né? Essa ideia de tamanho. Então, os naturais são o todo, tem o mesmo tamanho de uma parte deles, que são só os pares. E os pares aqui não tem nada, né? Poderia ser os primos, poderia ser qualquer conjunto infinito de naturais serviria. O que é bem estranho. Mas isso que eu estou falando não são exatamente vantagens desse método, tá? E é esquisito por outro lado também, né? A gente viu que os inteiros, em certo sentido, são o dobro dos naturais, né? Tem duas cópias dos naturais. Mas de tamanho é a mesma coisa, não muda. Por quê? Porque eu consigo emparelhar os naturais com os inteiros exatamente. Por exemplo, posso dizer que o primeiro é o 0, vai para o 0, o 1 vai no 1, 1 dos naturais vai no menos 1 dos inteiros, o 2 dos naturais vai no 2 dos inteiros, o 3 dos naturais vai no menos 2, o 4 vai no 3, o 5 vai no menos 3,
todos os naturais são usados e todos os inteiros são emparelhados, sem faltar nem sobrar. Então tá aí, o tamanho não mudou. E pior, racionais, que são pares de inteiros, também posso emparelhá-los para os naturais. Por exemplo, né, eu posso imaginar, então, né, pensando nos nomes dos racionais, né, é um numerador, que é um inteiro, e um denominador, que é inteiro, não zero. Então eu posso imaginar que eles são pontos nesse plano cartesiano aqui, inteiros nesse eixo, inteiros nesse eixo. E eu posso simplesmente fazer qualquer passeio por esse plano aí que passe por todo mundo. Meu favorito é esse aqui, tá? Essa espiral. Então primeiro vou botar um zero emparelhado com esse cara, que tem numerador 0 e denominador 1, ou seja, o zero, né? Depois eu vou emparelhar o 1 com esse racional aqui, que tem numerador menos 1, denominador 1, ou seja, o menos 1. Depois eu vou emparelhar com esse, que tem menos 1, numerador, e menos 1 no denominador, que é um 1. Depois esse, depois esse, depois esse, depois esse, depois esse. E emparelhei todo mundo. Então, parece que nunca muda, né? E aí, O que eu entendi é, beleza, você está emparelhando, mas em termos de comparar com os ordinais lá, que foi que estava no outro slide, eu não entendi o que você está fazendo quando você está dizendo essa imagem. não, estou falando que esses números podem ser emparelhados. Se eles têm o mesmo tamanho, relativamente falando. No fundo é só isso que eu estou falando. Ah, tá, relativamente. Mas então absolutamente também, né? Sim, mas eu não entendi como isso se traduz para o tamanho absoluto deles, para você dizer que eles têm o mesmo tamanho absoluto. Tá. Então, mas se eles têm o mesmo tamanho que eles, eles vão ter o mesmo tamanho que os mesmos ordinais, né? Então também vão ter. Eu só não sabia o que você estava fazendo. Tá. Que ordinal você estava usando para comparar? Beleza. Tá, então a gente pode no momento esquecer os ordinais só para falar de comparação, né? Os naturais têm o mesmo tamanho que esses outros conjuntos aqui. E aí o teorema do. Oi? Pois sim, aqui eu estou emparelhando os naturais com os nomes dos racionais. Né? Então é ainda pior. Né? Porque cada racional tem vários nomes. Então eu estou emparelhando com uma coleção ainda maior. Faz sentido. Mas aí quando eu passo para os reais, aí cresce. Foi uma pergunta que alguém tinha tido aí, né? Que o infinito dos reais é um infinito de fato, de acordo com essa noção, maior. Esse é um teorema famoso lá do Cantor, lá do século XIX, também é um dos começos dessa grande área aí, chama Teorema de Cantor. Hugo, deixa eu te perguntar rapidão. Por favor. Quando você mostra essa espiral aí, isso seria um argumento de que os racionais são, na verdade, tem uma cardinalidade menor que os naturais? Não. Porque você está emparelhando os naturais com os nomes. Ou seja, cada racional está aparecendo várias vezes. Infinitas vezes, inclusive. Infinitas vezes. Então parece que... Parece. Maior ou igual? Não, igual. Aos nomes racionais é igual. Essa é a prova. Mas como você tem vários nomes, menor é igual. É isso. Tipo, aparece menor é igual. Não, fica maior ou igual, porque os nomes racionais são maiores ou iguais aos racionais. Todo racional tem vários nomes. Infinitos nomes. Tá, então, Na cabeça dele apareceu menor. Eu estou falando, olha, aparece racionais menor. Ele está falando os racionais dos naturais. Ele quem? Eu ou Vinícius? Os racionais aqui. Porque esse argumento parece falar, tem mais naturais do que racionais. Porque a quantidade de naturais para essa prova é a mesma que os nomes dos racionais. Mas isso aqui não é mais ou maior. Não, é igual. Maior é igual. Não, aqui é igual. Não com os nomes, mas Isso, exato. Tem esse igual aí, que a gente não pode esquecer, exatamente. Tá, então aqui o ponto é que o parecer aqui significa muito pouco, né? Porque a nossa intuição aqui vai pela cucuia. É igual ao dos nomes. Não, isso sim, mas o... Naturais é igual Isso. ao dos nomes racionais. Isso. É igual. Isso, então, mas o que o Rasmussen está falando é que dos nomes dos racionais para os racionais, a comparação é maior ou igual. Não é necessariamente maior. Mas nós sabemos que estritamente Não. não. Não, óbvio que é não. Todo racional tem pelo menos um nome. E eu conheço um racional com dois. Exato. Não. Justamente. Então, justamente. Não, perfeito comentário, tá? Perfeito comentário. Essa intuição do Vinícius
funciona para finitos. Mas quando você vai para o infinito, isso não é a mesma coisa que está dita aqui. Esse é o grande problema do infinito. É o hotel de novo. É o hotel de novo. Tá, e aí a prova, não vou dar nos detalhes da prova do Cantor, lá do teorema de que tem mais reais do que naturais, mas a ideia é por contradição. Se você imagina um emparelhamento dos naturais com os reais, uma tabela, assim, né? Esse natural corresponde àquele, real, etc. Usando a própria tabela, eu consigo mostrar que tem um real que não está listado. E você pode chegar e falar, esse número aqui, depois da primeira casa decimal, ele tem um 1. Então, qualquer número que não tenha um 1 depois da primeira casa decimal, não é esse número. Então, eu vou começar a construir meu número aqui. Vou falar, o meu número é 0. Aqui tem 1, vou colocar 0. O número é 0.0. Eu vou pro próximo. Eu só vou fazer qualquer coisa que seja diferente nessa casa aqui. Aqui tem um 0, vou botar um 1. Então, meu número é 0.01. 1, 1, qualquer coisa que não seja 8, 7, e assim por diante. Então, o meu número é 0.01117 e assim por diante. Olhando para a tabela, eu vou construir meu número. Eu estou falando um número real, certo? O número que está 0, só que ele não pode estar na tabela. Eu construí ele para dizer, ele não é igual a esse, 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 ele não é igual a esse. É diferente de todo mundo. Porque é diferente da enésima casa. Exatamente. Então ele não pode estar na tabela. Então a tabela não podia ter todos. Esse é o argumento do campo, tá? Então não tem como você listar todos os reais emparelhando com os naturais. Né? Tem mais reais nesse caso. Tipo, a definição de cardinalidade, a gente falou que é um menor ordinal que representa essa cardinalidade. Tipo, a gente, para conjuntos infinitos, a gente sabe que o ordinal associado aos naturais é menor para todos os conjuntos infinitos. Então, o menor, acho que eu fui na mesma pergunta que estava sendo feita aqui, que eu não respondi direito da outra vez. A menor forma de você emparelhar os naturais é essa aqui. Por quê? Porque esse é o primeiro ordinal que é infinito. Os outros menores é porque parou em 1 só. E por isso você não consegue emparelhar todos os naturais. Então essa forma aqui é a menor forma de você emparelhar os naturais. Então, e já é a forma como a gente pensa nos naturais. É por isso que eu estou usando intercambiavelmente esse cara e os naturais. Tá? A cardinalidade dos naturais é exatamente esse ômega. Essa é a melhor forma de você contar os naturais. Então, se a cardinalidade dos reais fosse igual à cardinalidade dos naturais, eu conseguiria contar desse jeito aqui. E não posso. Mas continuando, quando eu for para os complexos, o que vocês acham que vai acontecer? Vai continuar crescendo? Eu acho que não existe ordem de complexos. Existe. Todo conjunto pode ser bem ordenado. O que não existe nos complexos é uma ordem que respeite as operações, do jeito como você queria. Tá? A ordem vai bagunçar as suas operações. Mas sim, você pode ordenar. É o teorema que está lá, né? Todo conjunto pode ser bem ordenado, isso é um teorema. E aí, então, em relação ao tamanho dos reais, os complexos vão ser menores, maiores ou iguais? Eu acho que vão ser iguais. Então vocês já estão se acostumando a pensar nesse mundo maluco, né? Existem tantos reais quanto complexos. Apesar de cada complexo ser um par de reais, né? Você consegue fazer uma contagem dos complexos seguindo exatamente o formato dos reais. E, esse é um teorema lá da época do Cantor, e aí os matemáticos fizeram meio como exercício, né? Vamos pensar numa forma de descrever isso, tá? Essa ideia aqui é do Gilbert, mas tem tido ideias anteriores lá do piano e tudo mais. Então, em vez de fazer eu vou fazer só um pedaço, tá? Sei lá, um intervalo, uma coisa assim, tá? Você faz um procedimento meio fractal, por exemplo. Tá? Você começa separando seu espaço em 4 e fazendo uma curvinha desse formato assim. No próximo passo, você vai dividir cada região em 4 e vai adaptar a sua curvinha de acordo com o pedaço que sobrou aqui, tá? Então, aqui tem uma regra, você passa a fazer isso, em vez de fazer só isso. Aqui, em vez de fazer isso, você passa a fazer isso. E assim por diante. E agora você repete. Eu acho que você esqueceu o caso baixo. Você pega uma linha e se transforma numa curva. Tá, ok. E aí, então você pega cada um, divide 4, divide. Sempre em cada passo, você tem uma linha compridona. E essa linha, daí tem lá
significa tomar o limite disso, etc, etc. Mas é uma linha que preenche o espaço. Que é uma maluquice, né? Porque a linha não tem largura, né? Mas você acumula ela tanto que, no final das contas, ela preenche o espaço todo. E dá essa direção que você queria, né? Os reais que formam uma reta, uma linha, você consegue deformar eles e preencher o espaço todo, que é o R2. E os complexos são basicamente o R2, né? A parte imaginária e a parte real. Tá? Sem detalhes, né? Mas dá para fazer. Então, é bem esquisito. E temos também uma noção de aritmética para esses caras, que é maluca também. Então, aqui não tem nada de maluco ainda. Tá? Então, você somar dois cardinais, agora, apesar de usar mais simples, aqui eu quero falar de cardinais. A ideia é você pega um conjunto com esse tamanho alfa, o próprio alfa, faz uma união disjunta, né, com uma cópia completamente separada do beta e vê o tamanho disso. Ah, isso aqui não é bem de surpresa, tá? Isso aqui é a forma como a gente faz a contagem mesmo lá em combinatório, né? Você tem dois conjuntos disjuntos, o tamanho dele é a soma dos tamanhos. O produto é o produto cartesiano e a exponenciação é a cardinalidade do conjunto de funções que tem esse domínio e esse contradomínio. Até aí não tem nada de muito surpreendente. Fica surpreendente, tá? Então quando você usa números finitos, os cardinais aqui, os números naturais, dá certinho o que você queria, tá? Isso aqui a gente usa lá em matemática discreta toda hora, né? O número de funções de um conjunto de 2 elementos, ou um conjunto de 3 elementos, é 3 ao quadrado, dá 9. Aí a gente usa lá toda hora. Mas o problema é quando você começa a envolver o infinito. E aí acontece um fenômeno muito bizarro, que é ou fica trivial, ou fica meio que impossível de descrever. Então a soma, quando você está envolvendo o infinito, é só o máximo. Tá? Se tem um conjunto grande, infinito, e você une com outro conjunto que é menor, mesmo que ele seja infinito, o resultado total tem o tamanho do maior. O produto igual, o produto é a mesma coisa, não muda. E a exponenciação, a matemática não é muito suficiente para descrever, porque é uma maluquice. Porque, por exemplo, tá, a gente sabe, tá, você também da época do Cantor lá, não é grande surpresa, é um exercício legal de vocês fazerem, que eu consigo fazer um emparelhamento, uma objeção entre os números reais e as sequências infinitas de zeros e uns. As sequências, né, que levam cada natural para 0 ou 1. Você consegue fazer isso para descrever todos os reais. Então a quantidade é igual. Mas eu não sei quem é. Essa quantidade aqui é o menor infinito possível. Tá? Os cardinais infinitos, eles têm esses nomes de alfa aqui que a gente costuma usar. Tá? Então eles também são bem ordenados, né? Porque eles são ordinais. Então tem um primeiro cardinal infinito, que é o cardinal dos naturais. Tem um próximo maior, tem um próximo maior, etc. Então, em particular, a cardinalidade dos reais é algum aleph. E é algum aleph maior do que o aleph zero, que é maior do que os naturais. É um aleph alfa para algum alfa maior do que zero. Mas qual? Os axiomas da matemática não são suficientes para dar essa resposta. Não tem resposta, né? Basicamente. Ah, isso aqui é lá da década de 60, isso aqui deu medalha Fields lá para o cara que provou esse teorema. E aí é uma situação meio maluca. Hipótese contínua. Eu que existia a possibilidade de existir um infinito menor que os naturais. Uma cardinalidade infinita. Seria muito estranho, mas não. Não. Qual foi a pergunta? Você tem como ter uma cardinalidade infinita menor do que os naturais. A resposta é não, tá? Porque a definição da cardinalidade dos naturais é a menor cardinalidade que é maior do que todas as finitas. Ela é o limite de todos os finitos, então não tem como ter menor. Tá, então a cardinalidade, a aritmética cardinal é essa maluquice, onde é ou trivial a conta ou não tem muito como descrever. Tá? A gente sabe que isso aqui é maior do que o natural, mas não sabe mais nada disso. É uma situação muito estranha. O que é esse Aleph? É Aleph? Aleph. É só um jeito. Hã? É hebraico? É só escolher essa letra, né? Escolher as gregas para umas coisas e hebraicas para outras. Mas isso aqui são os tamanhos possíveis de conjuntos infinitos. Tá? Assim, todos esses aqui. Aleph 0 é o conjunto, é o tamanho infinito menor possível. Aleph 1 é um conjunto que é infinito maior que Aleph 0 e é o próximo tamanho. Sempre existe esse próximo tamanho. Tá? Esse que é a
então essa é a aritmética maluca do infinito lá do Cantor. E aí, para completar, né, acho que já estamos já bem alongados aqui no tempo, a maluquice máxima. Tá, então isso aqui, o Henrique não está aqui, mas estou gravando aqui, vou mandar para ele depois o vídeo. Eu queria agradecer ele que ele me sugeriu esse vídeo. Os números surreais foram inventados por esse matemático aí, chamado John Conway, que morreu uns anos atrás, durante a pandemia, né? E tem um vídeo razoavelmente legal, né? O vídeo não é muito legal se você quer aprender sobre os números surreais. Mas é um vídeo legal se você quer ouvir um matemático falando. E ele chega a se emocionar lá no meio do vídeo, ele está falando do Cantor e da carreira do Cantor, porque tudo isso que eu falei aqui sobre as descobertas / invenções do Cantor tiveram certa controvérsia na época, tá? Não foram bem aceitas universalmente pelos matemáticos da época. Então tinha muita gente que defendia que a matemática era uma coisa bem mais pé no chão, e que aquelas coisas que o Cantor estava fazendo eram maluquices, e por isso o Cantor merecia ter sua carreira atacada. Assim, né? Então ele teve mesmo essa questão de não conseguir certos empregos, porque tinha gente que achava que ele fazia maluquice e tal, isso aqui. E certamente deve ter influenciado na saúde mental dele. Ele teve um fim de vida bastante triste, né, no hospital psiquiátrico. Ele chegou a renunciar tudo que ele tinha inventado, assim, no final da vida, arrependido, não sei o que e tal. Então, acho que é interessante a gente dar uma certa atenção a isso, de reviver a matemática que o Cantor inventou. Hoje em dia é uma matemática extremamente relevante, né? E o Conway fala nessa palestra dele aí, nesse vídeo, que o Cantor teve outras grandes contribuições, não só para a matemática, mas para a sociedade matemática. Tá? Ele foi o criador da entidade que faz os congressos de matemáticos, por exemplo, até hoje. Foi o criador lá de Associação de Matemática na Alemanha. Tá? Então ele tinha esse papel social aí, sociológico e de questões de sindicato dos matemáticos, de certa forma, bastante relevante. E aí é bonito, tá? O Conway se emociona nesse vídeo, é uma coisa legal de ver. E aí, então, ele inventou esses tais números surreais, tá? E ele fala nesse vídeo que, de fato, primeiramente ele estava mais interessado em estudar esse jogo chamado Go, né? Que é um jogo jogado milenarmente lá em vários países da Ásia, Japão, China, etc., Coreia. E não vou falar muito sobre esse jogo, né? É um jogo bastante difícil de jogar e, em certo sentido, bem mais difícil do que o xadrez, né? Então, Jogar bem. Jogar é bem fácil, só você botar a pecinha. obrigado, Hashimoto. Então, por exemplo, os computadores jogam xadrez melhor do que os seres humanos desde a década de 90, pelo menos, né? Enquanto que o Go foi na última década, mais ou menos, né? Que foi essa ultrapassagem, assim. Então, é um jogo bem mais difícil mesmo, né? E a ideia é que você tem 19 linhas, 19 colunas, falei errado aqui, né? E em cada lugar onde uma linha encontra uma coluna, né, um encontro desses, é um lugar onde você pode colocar uma pecinha. Tem um jogador que joga com as peças pretas e outro que joga com as peças brancas. E o seu objetivo grosso ponto, tem várias formas de você contabilizar os pontos, mas grosso modo o seu objetivo é formar regiões fechadas pela sua cor. Tá? Você faz isso, você captura as peças do cara que estão ali no meio e você vai, sob certa pontuação, você vai contar esses encontros aqui no meio como pontos seus. Esse objetivo é fazer mais pontos. E aí o que o Conway reparou, observou, é que principalmente a partir de certo ponto, quando o tabuleiro já está bem cheio, no fundo, o grande jogo de Go é meio que formado por vários pequenos jogos de Go. Né? Tipo, aqui é como se fosse um joguinho, e aqui é outro joguinho. E cada jogador, um jogador da peça preta, por exemplo, ele não vai jogar aqui. Porque aqui já está todo circulado pelo branco, ele não pode jogar mais aqui. A peça preta que ele colocar aqui vai sair do tabuleiro, vai ser capturada pelo branco. Então, cada jogador tem um conjunto de jogos, de mini-jogos onde ele pode jogar. Ele vai ter um certo efeito de jogar. Então, essa ideia fundamental, recursiva, aqui, é que um jogo, na verdade, é um par de conjuntos de jogos. O conjunto onde o branco pode jogar, ou onde o branco vai jogar, vai querer jogar, o conjunto onde o preto vai querer jogar. Certo? Então o branco pode jogar aqui no lugar onde o preto não poderia, etc. Né? Então, essa é mais ou menos a inspiração para a definição maluca de que um surreal é um par de conjuntos de surreais. Tem uma grande
problemática que, de novo, a questão dos nomes versus as coisas se faz muito presente aqui. E como já é um assunto bastante enrolado, eu tentei ser bastante cuidadoso, tá? Eu queria falar dos nomes dos surreais. Então, um nome do surreal é um par de conjuntos de nomes para surreais. O esquerdo e o direito. Satisfazendo que todo mundo da esquerda é menor do que todo mundo da direita. É uma frase completamente impossível, né? Completamente maluca. Um nome para surreal é um par de conjuntos de nomes para surreais. É uma reprodução doida. Mas, com essa frase eu já consigo escrever um surreal. Um nome para surreal. Que é qual? Apenas um. Qual é um conjunto que você sabe que com certeza é um conjunto de nomes de surreais? Vazio. Eu posso colocar o vazio dos dois lados. Isso é um nome de surreal. Nada na esquerda, nada na direita. Vacuidade nos salvando. Então começa, pelo menos, a definição começa. Mas para continuar, eu preciso saber comparar nomes. Então é uma definição recursiva que faz duas coisas de cada vez. Tá, então, como a gente vai ver, isso aqui vai ser um nome para zero, vai ser o zero para zero. E aí eu preciso dizer como é que eu comparo nomes de surreais. E aí começa a ficar enrolado, tá? Eu vou dizer que um nome é menor ou igual ao outro, sem ser, olha só a primeira parte aqui, não tem ninguém na esquerda desse, tal que esse seja menor ou igual a esse cara da esquerda. Então, recursivo novamente aqui. E não tem ninguém na direita desse que esteja menor ou igual a esse. Se você preferir tirar esse não existe e desorganizar, né? Deu um para todo, e aqui vai escrever desse jeito. Né? Trocou a ordem. Porque não foi claro se pode existir um par x e y que x não é menor ou igual a y e y não é menor ou igual a x. Não. Tá? Mas isso é um teorema, né? Mas o problema é que essa ordem não é tricotômica, não é antissimétrica. Infelizmente. Tá? Então a gente vai escrever que x é estritamente menor do que y, se vale isso, mas não vale aquilo. Tá? Vale a comparação numa ordem, mas não vale na ordem contrária. E, infelizmente, pode acontecer de eu ter nomes diferentes, ou feliz ou infelizmente, eu tenho nomes diferentes, mas ambos são comparáveis um com o outro. Eu vou dizer que esses nomes são equivalentes. Isso dá uma relação de equivalência para os nomes. E aí, de novo, um surreal vai ser uma classe de equivalência de nomes. A gente usa os nomes dos surreais para falar das suas propriedades, de etc., aritmética e tal. Mas sempre vai ter, então, esse teorema que a gente tem que provar que não importa qual nome você pegou, sempre vai dar a mesma resposta. Não vamos fazer isso aqui, mas só para apontar que tem esse problema. Tá? Então, uma boa noção informal, intuitiva que você pode ter na mente é que o surreal é o número mais simples possível que está preenchendo aquele corte que o nome está descrevendo. Tá? Então, o nome é um pedaço da esquerda, um pedaço da direita, e você vai colocar a coisa mais simples possível aqui no meio e vai ser o surreal que você está nomeando. Mas é só uma intuição, tá? Não tem nada de formal nisso. Mas ok, então, a partir do momento que eu tenho esse nome Z, o nome que nasce primeiro, nasce no dia 0, aqui tem aniversário 0, e já tem possibilidade de fazer novos nomes. Porque eu posso pegar o Z e colocar na esquerda, ou colocar na direita. Eu não posso colocar nos dois, né? Porque tem que ser todo mundo da esquerda, tem que ser menor que todo mundo da direita. Mas eu tenho essas duas possibilidades. Posso colocar o Z na esquerda, vou chamar de U, sugestivamente, e eu posso colocar o Z da direita, vou chamar de menos U, sugestivamente. Porque esses são nomes de que números que vocês acham? Qual é o número mais simples que tem o 0 à sua esquerda? Qual é o número mais simples que você consegue pensar que tem o 0 à sua esquerda? 1. Qual é o número mais simples que você consegue pensar que tem o 0 à sua direita? Menos 1. Tá? Você não, de fato, vai dar certo essa intuição aí. O que significa dar certo? Bom, eu vou definir uma aritmética para essas coisas, né? Isso aqui vai se comportar como 1. Isso aqui vai se comportar como menos 1. Tá? Então o nome, no fundo, vem depois. Mas eu estou só adiantando a questão. E aí eu quero criar novos nomes. Tá? Esses aqui são os nomes que têm aniversário 1. Eles nascem no próximo momento. Né? Eles só usam como ingrediente o nome Z que eu fiz ontem. Hã? São gêmeos, sim. Tá? Esses nomes são válidos, tá? Porque todo mundo que está aqui, com certeza, é menor do que todo mundo que está lá, por vacuidade. Certo? Mas ZZ não seria um nome válido, porque
Porque não é verdade que todo mundo da esquerda é estritamente menor que todo mundo da direita. E a gente pode provar, por exemplo, esses nomes estão nessa ordem. Estritamente. E de novo a vacuidade várias vezes, tá? Então, como é que eu provo? Tá, para provar que Z é menor do que U, significa mostrar Z menor ou igual a U, mas U não é menor ou igual a Z. Isso significa isso, né? Z menor ou igual a U é por vacuidade. Significa que todo mundo que está à esquerda do Z é menor do que o U. Mas não tem ninguém na esquerda do Z. E todo mundo que está à direita do U, não tem ninguém na direita do U. Então, beleza, vacuidade 2 vezes e salvou. E esse cara aqui, o U não é menor ou igual a Z, significa que tem alguém que está na esquerda do U que não é estritamente menor do que Z. De fato, porque quem está na esquerda do U é o Z. E o Z não é estritamente menor do que Z. Ufa! Não é verdade, tá? Então você poderia provar o outro igual também. Tá? Mas então com isso eu consigo fazer novos nomes no próximo dia. Usando esses caras, usando aqueles que eu já sei que eles têm essa ordem, eu posso colocar esse cara na esquerda, esse cara na direita, etc. Fazendo novos nomes. Esses novos vários nomes aí. Estão sugestivamente agrupados em linhas. Os caras que estão na mesma linha são equivalentes entre si. Tá? Vou deixar vocês refletirem. Então, por exemplo, aqui, vamos olhar para esse cara. Em algum sentido, eu quero o cara que é o mais simples possível, que tem o 0 e o 1 à sua direita. Quem deve ser? Não, 0 e 1 à sua direita. Ou a sua direita. É um número que é menor do que 0 e que 1. E é o número mais simples que você consegue pensar que é menor do que 0 e que 1. Quem é? É o menos 1. É um outro nome para menos 1. Tá? Então nasceu um novo nome para menos 1. Ou aqui, esse nome aqui, menos 1, tá? O número que tem à sua esquerda, o menos 1 e à sua direita, 1. Quem deve ser? 0. Tá? Então aqui todo mundo é nome do 0. 1, que fica aqui, esse aqui tem um número mais simples, tem 1 à sua esquerda. 2. Mais simples, quer dizer que o nome dele vem muito cedo. Não, mais simples é a intuição. Tá? Informal. Agora, exato. Agora a questão é esse. Qual é o número mais simples que você consegue pensar que é maior do que 0 e menor do que 1? Meio. Então nascem esses números aí de aniversário 2. É o binário. Hã? É o binário por enquanto. Sim. E vai continuar sendo, em certo sentido. Tá? Então, esses são os números que têm aniversário 2. E aí, a partir daí, perde um pouco o controle. Mas não acaba nunca. Tá? No próximo dia nasce... Por exemplo, no próximo dia vai nascer um número mais simples possível, que está entre meio e 1. O que você chamaria esse cara? 3 quartos. E no outro dia vai nascer um número mais simples entre, sei lá, 3 quartos e 1. Que vai ser 7 oitavos. Parece que nunca nasce irracional. Pois é, nos dias finitos não. Mas é uma recursão sem limite, sem fim. É uma recursão para todo sempre. Então, eu vou só adiantar aqui, porque eu vou falar da... Tá, então, você não para nunca, você usa os ordinais que estão contando os dias onde nascem os surreais. Para cada ordinal alfa, tem pelo menos um surreal que nasce no dia alfa. Por exemplo, no dia ômega, nasce esse cara aqui. Tem, certo? Que antes do ômega já nasceram 0, 1, 2, 3, 4, 5. Eu posso colocar todo mundo na esquerda e ninguém na direita. Esse é o ômega. É o número mais simples, que é maior do que todos os naturais. Mas então no próximo dia, quem é que vai poder nascer? Eu posso botar o ômega na esquerda. Aí nasce o ômega mais 1. Mas eu posso botar o ômega na direita. E não botar na esquerda. Quem seria esse cara? É esquisito, né? Super esquisito. É o ômega menos 1. Não? Pois é, não é finito. Então a sua resposta anterior lá eu estava roubando um pouco. Tá, enfim, todos os ordinais aparecem. Fala disso. Mas a aritmética deles, que eu já defini, mas vou falar de novo, não é mais a mesma, tá? É um negócio meio esquisito. A aritmética dos surreais, agora que eu estou pagando o preço por ter dito que a aritmética dos cortes de Dedekind era ruim. Porque no fundo é o que a gente precisa fazer aqui, tá? Então se eu quero somar xy, na esquerda eu vou colocar números dessa forma. Repara que é uma mega ultra recursão aqui, né?
Estou somando os caras que estão na esquerda de x com y, e o x com os caras que estão na esquerda do y. Mas é uma recursão que funciona, certo? É bem desafiador ver que isso aqui funciona. Tá? É a recursão, os números surreais são a recursão mais desafiadora que eu conheço, né? Por isso que eu acho eles muito maneiros. E da direita é a mesma coisa da direita. E você prova que isso aqui funciona como uma adição do jeito que você queria. Aquele cara que a gente chamou de zero é a operação neutra, é o elemento neutro para essa operação. É o cara que não tem ninguém na esquerda e ninguém na direita. Quando você faz essa conta aqui, dá exatamente o que você começou. Mas, por exemplo, você consegue provar que 1 mais 1 é 2. Que é uma coisa importante. Você fala sobre a recursão que funciona e que é difícil entender, de fato não entendi, mas tipo, eu não entendi por que os surreais foram usados, porque na primeira fase os surreais parece que é uma recursão sem base. E aí eu, no lugar do John Connor, só desconsideraria. Sim, não sei bem responder. Que bom que ele não te considerou. Porque, como a gente vai ver nos próximos slides, em algum sentido isso aqui é a coisa mais geral que você poderia fazer sobre certos aspectos, tá? Também você pode provar que aquele nosso meio lá, não queria gastar muito tempo, mas poderia fazer essas contas aqui. 1 meio mais 1 meio dá 1. 1 meio é o cara que tem um 0 na esquerda e 1 na direita, né? Quando você faz essas contas aqui, você vai ver que dá exatamente 1. Tá? Posso deixar como exercício para os interessados. Você pode fazer a subtração. O simétrico funciona bonitinho, recursivamente, né? Mas o simétrico, né, o menos o x, você faz o menos o x da direita e bota na esquerda. O menos o x da esquerda e bota na direita. E aí você inverte o número certinho. Inverte no sentido da soma, né? E aí x menos y é, como sempre, x mais menos y. Só que fica muito mais maluco, tá? A multiplicação começa a ficar intenso. Mas funciona, tá? 1 é o elemento neutro da multiplicação. 2 vezes meio dá 1, tudo que a gente precisava que desse. A divisão, Deus me livre. Porque a divisão, de fato, é uma recursão muito esquisita, porque além de ter a recursão que a gente já estava usando, você usa o próprio 1 sobre x na expressão. Então, interessados podem me procurar outra hora para a gente destrinchar essa recursão aí mais bonitinho, porque é uma recursão que está escrita misturada estilo ponto fixo e estilo recursão normal. Então, uma coisa estranha. Mas finalmente, tá? Chegando nos finalmente aqui. O ponto é que com essas operações e essa noção de comparação, os surreais formam um corpo ordenado que é chamado de real completo. Corpo quer dizer que essas operações satisfazem os axiomas que a gente gostaria que elas satisfizessem. Tá? Então, o mais interage com vezes, como a gente esperava, o inverso é de fato inverso, etc. Ordenado significa que a ordem respeita, corpo ordenado, né? Significa que a ordem respeita as operações como a gente gostaria que fizesse. E real completo significa que as propriedades que você consegue provar sobre os surreais, as propriedades que são de primeira ordem, são exatamente as mesmas que você tinha lá nos reais. Tá, então você tem, sei lá, um polinômio que tem uma raiz real. Esse mesmo polinômio dos surreais vai ter uma raiz também. Tá? Esse tipo de propriedades são as mesmas que são preservadas. E, em certo sentido, o corpo dos surreais, o corpo ordenado, é o maior possível. É o corpo ordenado geral. Todo corpo ordenado é um pedaço do subcorpo dos surreais. Que é uma grande maluquice, né? Então, sei lá, por exemplo, os racionais formam também um corpo ordenado. Então aparecem os racionais como um corpo todo dentro dos surreais. Mas os reais também. E muito mais, tá? Outros corpos muito enormes, todos eles aparecem como um pedaço do corpo dos surreais. Então, finalmente, né? O fato de isso aí ser um corpo tem propriedades interessantes, né? Então, significa que eu consigo, por exemplo, subtrair qualquer surreal de qualquer surreal. Ou seja, tem que ter lá um número ômega menos 1. Tem que ser um número surreal. Eu tenho que também ter o inverso do ômega, porque o ômega não é 0. Então tem que ter 1 sobre ômega. Também tem que definir raiz. Você tem que ter a raiz de ômega mais 17 vezes π. Isso é um número lá dentro dos surreais. E, naturalmente, isso é uma coisa extremamente maluca. Marco? Não. Isso a gente ainda não continua não conseguindo fazer, tá? Porque isso aí é uma propriedade de corpos, tá? Em nenhum corpo você vai conseguir dividir por 0. Mas quase o resto todo você consegue.
eu imagino que a estrutura orgânica do corpo ordenado não seja limitado, não tem cardinalidade limitada. Não. Então, o surreal tem a maior cardinalidade possível. Exato. Os surreais não tem cardinalidade, na verdade. Não é um conjunto. É uma classe. Então, quando eu digo que ele é um corpo, na verdade eu estou mentindo. Tá? Mas, exceto por isso, eles são um corpo ordenado completo. Real completo. Tá? Então, essa é a parte mais maluca da história e... Obrigado. Vou fazer uma pergunta, mas eu preciso depois botar uma explicação da pergunta. Existe algum, você sabe, alguém sabe se existe alguma teoria, algum estudo que prove por que o Go é mais difícil que o xadrez? Você falou isso. Mas olha só, deixa eu explicar depois a pergunta. Porque eu imagino que não seja o fato de o xadrez, o computador ser melhor no xadrez desde a década de 90 e o Go ser a última década. Não. Isso pode ser simplesmente porque a gente devotou menos esforço e tal. Eu também imagino que não seja a quantidade de movimentos possíveis. Porque a quantidade de movimentos possíveis do xadrez, assim como do Go, é finita. Né? Se você falar mas os primeiros, mais xadrez diferente. é infinito, não seja xadrez, é infinito. Porque tem regra de empate, tem repetição de posição, tem 50 lances, 100. Não, isso também é verdade aqui. Pois é finito. Sim. O outro aí. Eu posso inventar um jogo agora rapidamente, cuja quantidade de movimentos seja infinita. Seja muito mais fácil de jogar do que o xadrez. Por exemplo, um jogo. Eu digo um número Eu digo outro. e você diz outro. E aí ganha quem disse maior. E a gente pode fazer isso, a quantidade de jogos distintos é infinita. E é fácil de jogar porque você sempre consegue ganhar. Se não tiver de branca, você joga depois de mim. Então não é a quantidade possível de movimentos, certamente, e não é a década que o computador se tornou melhor que o homem. Então por que o Go é mais difícil que o xadrez? Existe alguma Quando eu falei do computador se tornar melhor do que o homem, eu não estava dizendo que isso era uma justificativa para ser mais difícil. Na verdade, era o contrário, né? Eu acho que combinatoriamente, ainda assim, é um jogo mais complexo. Mas por que? Qual é a medida? Eu acho que o espaço de busca realmente é muito mais maluco ainda, né? Então, a esperteza humana... O acho que... do jogo é baseado no max, você fazer uma busca, às vezes você conhece características posicionais. Inclusive os computadores que estão jogando melhor xadrez do dia, não é por causa do poder de profundidade, é pelo entendimento posicional, se aproximando do entendimento humano do jogo. É impressionante. Então por que o Go é necessariamente mais difícil? Eu não estou dando nenhum, eu não sei. Essa afirmação é verdadeira? Defina difícil. Bom, exato, né? É uma opinião ou uma afirmação? É uma opinião ou uma afirmação? É uma afirmação tentativa porque eu não sei a resposta, mas eu sei que isso é de fato dito. Eu já ouvi falar também, mas enfim, nós estamos aqui num ambiente mais educado, a gente sabe se é mesmo ou não. Eu acho que tem um componente sociológico que o xadrez é muito mais jogado, né? Pelo nosso mundo ocidental, é muito mais entendido nesse sentido, e o Go ainda é um pouco menos, né? Quem aqui já jogou xadrez, todo mundo vai levantar a mão. E quem já jogou Go, não tanto, né? O Hugo queria falar uma coisa dele. Tem uma resposta que eu acho que ele pode ter pergunta, mas não é tão pequena. Eu acho que como agorômetro é estratégia de é o tamanho do programa de computador que calcula. joga de forma perfeita. Mas esse programa ele é hipotético, né? Como é que você compara duas coisas por essa métrica se você não tem um? A minha resposta é realmente heurística no sentido de que as pessoas estavam tentando fazer o computador jogar melhor do que o homem e só conseguiram em 2015, sei lá. Mais ou menos, cara, porque era o Google tentando os dois, entendeu? Tem muito mais teoria conhecida aqui no Ocidente do xadrez, né? Não sei. Eu acho que isso não está respondido não, tá? Mas aí porque o jogo de Perguntas? Bom. Na verdade, eu queria que você voltasse no slide, porque eu vou lembrar da pergunta. Eu tinha uma só, mas você lembra? Você falou da recursão. Dá para implementar alguma parte dos surreais que você já implementou? Dá para implementar essas operações. Implementar mesmo. Mas rapidamente se torna
complicado. Não dá para implementar, por que é importante? Peraí, a calculadora surreal é isso? Bom, para os casos finitos, né? Caso finito. Não, para somar. Não, para operar. Então, assim, tem um... Tá, então, os surreais que nascem nos primeiros dias finitos já são poucos, né? São só os racionais chamados diários, né? Então, isso tem a ver com binário, né? Tem um número inteiro qualquer em cima, no numerador, mas embaixo uma potência de 2. E aí, então, para esses números, a gente pode fazer a calculadora mais rápida, assim, depende. Eu nunca fiz uma implementação que quisesse ser séria, né? Eu nunca fiz esse exercício, que eu gostaria de fazer. Então, por exemplo, um terço, por exemplo, já não nasce num dia finito, né? Tá, então o ponto é que nos dias finitos só nascem os racionais diáricos, e aí no próximo dia, né, no primeiro dia infinito, já nascem todos os reais e mais uma porrada de coisa juntos, né? Então, é estranho. Tá? Então, separar os reais de dentro dos surreais é uma operação meio difícil de fazer. Alguém tinha perguntado no final se o conjunto dos surreais tinha cardinalidade maior do que os reais, mas falou, não, é um conjunto, é uma Isso. Mas o conjunto dos nomes dos reais Não. tem cardinalidade maior do que os reais. Não, pois é. Então tem um probleminha em teoria dos conjuntos, que é que, de certa forma, esse conjunto é grande demais para existir. Não é um conjunto. Tá? Ele é a gente chama de classe própria. Então, é maior do que qualquer conjunto. É. A quantidade de surreais é uma quantidade maior do que qualquer conjunto. Não tem uma cardinalidade. É grande demais para existir. Então, Então, como eu tinha falado aqui atrás, a ideia é que então, tem duas respostas. Uma resposta é que, como eu falei antes, um jogo generalizado é um par de conjuntos de jogos, né? Mas esse par de... Então, aí você tem uma forma de comparar jogos, dizendo que um jogo é maior ou menor do que o outro. Eu vou falar. Mas, na definição de jogo, você não bota essa restrição de que todo mundo da esquerda, todo jogo da esquerda tem que ser menor do que todo jogo da direita. Quando você faz isso, você tem um jogo que é um número. Tá? Então, todo surreal corresponde a um tabuleiro de Go generalizado. Tá? Que você bota certos jogos na esquerda e certos jogos na direita, o tabuleiro corresponde exatamente àquilo. Mas, vice-versa não, você tem mais jogos do que números surreais. Porque os jogos são pares de jogos sem a restrição de todo mundo da esquerda e todo mundo da direita. Tá? Então, alguns jogos são numéricos, outros não são. É meio bizarro. Não, para finito você consegue alguns jogos, né? Isso aqui vai corresponder a algum número. Talvez, mas Você consegue, inclusive, um surreal bonitinho, finitinho, vai corresponder a algum jogo. Tá. Eu queria saber se ganhar um jogo de Go corresponde a saber alguma coisa sobre isso. Não sei claro que corresponde, mas uma operação... Ótima pergunta, não sei. Tá, quando você vai mexendo nos jogos, o que vai acontecendo com os números correspondentes é uma pergunta interessante. Interessante, tá? Boa pergunta. Não sei. João, tipo, eu acho que deve ser equivalente às do João do Paixão. É que, tipo, vocês são computados. Tipo, te dei um surreal e te dei uma precisão. Você consegue me entregar um número que a gente consegue botar no computador que chega perto desse surreal com essa precisão para qualquer surreal que eu te dê? Dá para fazer cálculo numérico? Por caso finito, sim. O problema é que, por caso numérico, você está interessado em float, coisas que aproximam os reais de verdade, né? E não sei de alguém que já tenha respondido essa pergunta, mas é uma... Eu não sei se eu entendi a pergunta, eu não sei se entendi o sentido da pergunta. Porque se eu fizesse com os complexos, a resposta seria sim ou não? Eu te dou um complexo e te dou a precisão. Na verdade você não vai me dar um complexo, né? Você vai me dar um complexo até uma certa precisão e eu quero que você faça uma conta com ele até uma certa precisão. Não, eu entendi que ele vai me dar a pergunta, só estou questionando a pergunta mesmo. Sim. Porque ela pode fazer muito sentido, talvez não. E a gente fica mais feliz até porque precisa responder. A pergunta, se eu entendi bem, foi assim: eu te dou um surreal, o nome do surreal, a gente tem que referir de alguma forma. Eu te dou um surreal, te dou a precisão. Você consegue algo representável no computador que atenda cuja diferença, aquele surreal, seja menor que a precisão dada? Sim, tá? Sim? Sim. Porque se a pergunta fosse com complexos,
Não, porque com os complexos eu não vou conseguir, não tem essa noção de precisão, né? Exatamente, né? Mas para os surreais faz, entendeu? Porque os surreais são uma linha também. Tá? Eles são um corpo ordenado, né? Então tem essa ideia de que sim. E aí você vai ter, a resposta vai ser sim, você vai conseguir pegar suficientes caras da esquerda, suficientes caras da direita que já forçam a quem está ali no meio, não pode estar muito longe daqueles caras. E dá para você fazer surreais float. ou algo assim. Vai ter uma surmantissa e uma enfim. Algo assim. Interessantíssimo, tá? Daria para pensar nisso aí. Tem os surcomplexos, tá? Que eu poupei vocês disso. Que é você fazer a construção dos complexos a partir dos surreais. Todos os que a gente já conhecia antes, uma se ficou muito louca. A gente chega atrás e tem vontade de fazer os inteiros são supercondutos. Porque a gente escreveu personagens que são supercondutos dos inteiros. Os surreais são supercondutos dos complexos? Ou... Não, tá, os complexos realmente é uma tangente que sai um pouco dessa... Porque durante o final da palestra, eu tive muita vontade de dizer, então os surreais são tudo. Não, não são. São tudo no sentido de corpo ordenado, tá? E aí fogem, os complexos não entram nessa parte da história, justamente. Corresponde à pergunta do original lá. Então, eu queria voltar pro inventor dos surreais. Aham. Eu esqueci o nome dele. Conway. John Conway. Porque ele falou sobre Campos, né? Tá resgatando o valor, resgatando essa história de um certo desprezo a certos estudos viajantes. Sim. Visionários. Sim. Mais visionários ou viajantes, dependendo da Exato. Essa é uma história que é contada a posteriori, né? Isso, exatamente. Esse tipo de proposta, agora ele propondo os surreais, e agora a gente olhando para a cara dos surreais, você vê alguma aplicação prática imediata, ou você está nessa de, cara, é uma coisa visionária que pode prática, ter propostas... prática é uma pergunta, é um critério um pouco complicado, mas aplicações na matemática teórica existem bastante, tá? Então, aparecem lá na minha tese de doutorado para fazer um negócio lá e mestrados, doutorados por aí e tal, estão usando os surreais para fazer coisas que parecem os reais, mas são maiores, tá? É mais ou menos esse o propósito. Aplicação prática já fica um pouco mais complicado, não sei dizer, né? Não, mas o prático, eu queria dizer assim, já existe uma aplicação Sim. agora, ou é algo que se... Existe, tá? E existe. É um movimento que foi meio feito de propósito, assim, um pouco. Vamos. Pô, tem esse negócio aqui que o cara fez e até hoje a gente não conseguiu, mas olha só, vamos usar nisso, e teve um certo push, assim. Teve um movimento. Teve um certo movimento a favor dos números surreais. Assim, na época que eu estava lá fazendo meu doutorado, era um pouco disso aí que estava acontecendo. A valorização do surreal, exato. Vamos agradecer o Hugo de novo.